Olá, minhas irmãs, minhas amigas, uma alegria estar aqui mais uma vez com você no Mulheres da Palavra. E hoje eu gostaria de trazer uma temática. Hoje e nas próximas semanas, nós pensarmos a respeito de histórias inspiradoras, né? Eu gostaria de trazer aqui alguns depoimentos, algumas biografias de pessoas que nós conhecemos aí a sua história na nossa cultura, ou às vezes a própria palavra de Deus traz também algumas histórias de algumas mulheres, e como essas histórias elas podem impactar a nossa vida e podem nos dar um ânimo e uma força para seguirmos o seu exemplo. Já tem um ditado popular que é dito o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Pensando nessa perspectiva de que quando nós meditamos, conhecemos algumas histórias, isso pode dar para a gente uma força, um vigor de falar, poxa, eu também posso seguir esse caminho que essa pessoa seguiu e tomar as decisões, não é? Olhar para as decisões, a maneira que certas pessoas viveram e seguir bons exemplos. Nós precisamos, minhas irmãs, ter no nosso campo de visão bons exemplos, boas histórias, para nós podermos copiar o que é bom e reproduzirmos em nossa vida. Então, esse é o meu desejo nessa pequena série aqui de histórias inspiradoras, trazer para você algumas histórias aí que nós podemos conhecer. E hoje, em especial, eu queria trazer a história de uma mulher que viveu no século XVI, Susanna Wesley. Ela foi muito conhecida, a história dela é conhecida, talvez você não sabe de alguns detalhes, então eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Vou trazer algumas coisas aqui especiais sobre a vida dela, porque esta mulher, que ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1669, então, assim, há muito tempo atrás, mas a história dela é contada e é vista como um bom exemplo, mas veja, ela não escreveu, talvez, livros, ela não escreveu nenhum livro, na realidade, tem cartas dela, né, que ela escrevia para seus filhos, mas ela não escreveu livros, ela não inventou alguma tecnologia, ela não viajou para outras partes do mundo, ela viveu na Inglaterra, mas o exemplo que ela deixou para nós é um exemplo de mãe. Ela foi uma mãe que impactou, né, pela maneira que ela foi e viveu a sua maternidade, ela impactou a sua família e gerações. E é essa a perspectiva que eu gostaria de trazer para você. Então, Susana, ela nasceu ali na Inglaterra, e a história fala que ela foi a 25ª filha de Samuel Wesley, uma família imensa, né? Ela teve muitos irmãos. Aquela época que ela viveu era uma época muito difícil, né? Tinha problemas na questão de saúde, por exemplo, as pessoas não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, então morria-se muitas crianças por falta de atendimento, questão também de financeiros, né? A pobreza era grande, sem saneamento básico, então é uma situação bem difícil. Mas a família que ela nasceu estava, como várias pessoas ali daquela época, muito influenciados pela Reforma Protestante, que tinha acontecido há quase 100 anos atrás, né? A Reforma Protestante aconteceu, foi um impacto, e a partir da Reforma Protestante, várias vertentes aí do cristianismo foi tomando a sua posição. Os presbiterianos, metodistas, batistas, né? Estavam surgindo. E o pai de Susana, Samuel, ele era puritano. Então, ele tinha, nesse movimento dos puritanos, né, o desejo de viver um evangelho genuíno, a viver a santidade, a pureza, a leitura da palavra de Deus era algo que era desejado e estimulado, porque antes, vocês sabem, a Igreja Católica, ela detinha ali o poder e não queria que as pessoas lessem a Bíblia, mas depois da reforma foi estimulado isso daí. E o pai de Susana, então, estimulava a leitura da palavra, a oração, né? E Susana, falando sobre a sua família, ela diz que o ambiente da casa era da seguinte forma: os alicerces de uma piedade sólida
em princípios sólidos e disposições virtuosas. Digamos assim, o pai dela estimulava os filhos a desenvolverem as virtudes, a desenvolverem uma vida devocional, uma vida de oração. Então, ela cresceu nesse ritmo. E no dia 12 de novembro de 1688, com 19 anos, Susana Wesley casa. O esposo dela também era o mesmo nome do pai, né? Samuel. Ela casa e ela tem 19 filhos, né? Bastante filhos também. Há relatos que dizem que apenas 10 filhos chegaram à fase adulta, pensando justamente na questão da saúde, né? Não tinha vacinas e tal, então acabava que tinha assim, muita mortalidade. Mas ela teve esses 10 filhos, ela criou esses filhos, e o que marca é que ela foi mãe de John Wesley e Charles Wesley. E nós sabemos que eles foram grandes referências de avivamento, um avivamento que aconteceu na Inglaterra. John Wesley até tinha um lema que ele dizia o seguinte: a rua é minha igreja, é minha catedral, porque ele se tornou um grande pregador. Ele pregava para operários, ele ia para as praças, os mercados, falar de Deus, e centenas de pessoas ouviram o evangelho, foram salvas a partir do ministério desses homens. Mas eles foram influenciados, como eu disse, pela sua mãe. É dito, né? E aí tem uma história, por exemplo, que fala que Susana, quando ela queria ter um momento a sós com Deus, veja, a casa dela era cheia, né? Cheia de crianças, de meninos. Mas quando ela queria ter um tempo a sós com Deus, é dito que ela colocava um avental sobre a cabeça. E aí os filhos entendiam: olha, minha mãe agora está tendo um tempo de oração, um tempo devocional com Deus. E isso é muito impactante, porque a vida dela é uma vida marcada pela oração. Era uma mulher de oração. É dito também que, apesar dela ter 10 filhos, ela diariamente se preocupava em conversar especificamente com cada filho, transmitir a palavra de Deus, tirar dúvidas. Então, ela era uma mulher que tinha diálogo com seus filhos, que prestava atenção nos seus filhos, que educava os seus filhos. Ela, inclusive, ensinou os filhos, né, alfabetizou os filhos usando a Bíblia como material didático e também espiritual para transmitir e ensinar para eles a lerem, a escrever. Então, veja, uma mãe dedicada, uma mãe que se empenhou na criação dos filhos. E este, minhas irmãs, é um grande exemplo que nós podemos pegar para nós, investir tempo, investir nossas vidas realmente na criação de filhos. Hoje, quantas mães têm os seus filhos, mas acaba delegando para outras pessoas a educação, né? A escola vai dar educação. Então, não investe no ensino de virtudes, de uma moral, de conselhos para os seus filhos. Deixa que a escola faça isso. Ou então, delega a criação espiritual dos seus filhos para a igreja. No domingo, essa criança vai estar ali na salinha, né? Ou vai ter algum tipo de acampamento ou retiro. Então, os pais ficam delegando essas responsabilidades para a escola, para a igreja, ou às vezes a criança ela é criada pela internet, pela televisão. Falta esse empenho. Irmãs, olhem para a vida de Susana Wesley, como essa mulher piedosa, ela conseguiu impactar gerações, porque os seus filhos se tornaram pastores, se tornaram evangelistas, e o evangelho foi longe. A história dela nos faz lembrar até da história da mãe de Timóteo. Timóteo, nós sabemos, ele foi discípulo de Paulo, ele foi um pastor jovem, Paulo investiu na vida dele, mas antes disso ele teve uma avó e uma mãe que se preocuparam com ele. Lá no livro de 2 Timóteo 1:5, é dito o seguinte: recomendo-me da sua fé não fingida, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então, Paulo, ele faz uma referência de que, olha, Timóteo, você já tinha a sua fé fortalecida porque você teve uma mãe e uma avó que investiu em você. Minha irmã, você que está me ouvindo, de repente você é mãe, você é uma avó, você é uma tia, e você saiba, você é um exemplo.
que está passando algum tipo de conhecimento e alguma informação para a criança que você convive. Invista na vida dessa criança. Não despreze a sua vida no lar, na família. Na nossa cultura, hoje em dia, é muito desprezado quando a pessoa fala, eu sou dona de casa, às vezes a sociedade fala, você não faz nada. Mas, irmãs, ser mãe, ser avó, ser alguém que está sempre se relacionando com uma criança, é um grande ministério. O ministério de investir na vida dessa criança para que ela se torne alguém piedoso diante de Deus. Você e eu não sabemos o que essa criança vai ser no futuro, mas nós precisamos ter em nossa mente, eu quero que essa criança se torne um homem, se torne uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, uma pessoa de oração. As crianças vão seguir o exemplo. Então, se uma mãe e um pai falam, olha meu filho, leia a Bíblia, é importante. Olha meu filho, ore, é importante. Ele vai captar essa informação. Mas se essa criança vê você orando, ver você priorizando a palavra de Deus, ver você priorizando o reino de Deus, isso fará total diferença, porque o exemplo vai falar mais alto que as nossas palavras. Isso é uma verdade. A palavra ela é importante, mas o exemplo diário dentro de casa vai fazer diferença. E Suzano Wesley, ela fez diferença. Tanto que, em determinados momentos, o seu esposo não estava em casa, estava viajando e tal, ela fazia cultos regularmente pela manhã e à noite com seus filhos, orando, lendo a palavra. Isso foi tão impactante ali na vizinhança que vizinhos começaram a pedir para participar dos cultos. Chegou uma época que tinha 200 pessoas reunidas na casa dela. Para quê? Ler a palavra, orar. Mas ela começou isso não querendo se aparecer e dizendo assim, olha como eu sou. Mas ela quis investir na sua família. Ela priorizava isso daí. E isso acabou se tornando algo grande. Deus usou a vida daquela mulher. A vida de Susana Wesley, no século XVI, fala conosco ainda hoje, porque ela é um exemplo que nós podemos seguir. Minha irmã, Deus te deu um ministério, filhos, netos, e Deus deseja que você invista na vida dessa criança. Deus deseja que você seja esse exemplo para que o caráter dessa criança seja forjado a partir da palavra. Mas é necessário a sua fidelidade para com Deus. Susana Wesley, acima de tudo, ela tinha uma fidelidade com Deus, um compromisso com Deus. Então, a sua vida de oração, imagine uma casa com 10 filhos. Talvez você tenha um ou dois e já acha assim, meu Deus, é muita coisa para fazer, porque tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem casa para arrumar, tem filhos para cuidar. Imagine 10. Mas em algum momento do dia ela falava, não, agora eu vou ter um momento com Deus. E ela colocava aquele pano no rosto, né? Deveria ser até uma cena até engraçada, colocando aquele pano, mas para ela tentar ter um momentinho dela. Então não é desculpa da gente falar assim, mas meu filho dá muito trabalho. Irmãos, filhos é herança do Senhor. E essa herança, vamos pensar em uma herança como se fosse dinheiro, né? A gente tem que gerir de uma maneira que cresça. Então, a herança que Deus te deu é para você administrar e trabalhar com essa herança de maneira que produza frutos lá na frente. Qual tipo de homem ou de mulher você deseja que seu filho e sua filha seja? Já parou para pensar nisso? Qual é o futuro que você deseja para essa criança? O casamento, né, que você deseja, comece a orar pelo seu filho hoje. Você deseja que seu filho constitua família, e você fala, nossa, mas está longe demais, meu filho ainda tem 2 anos, tem 5 anos, mas comece a orar por ele hoje, se comprometa a orar, a investir tempo. Com certeza, na época de Susana, o tempo era igual ao de hoje, né? 24 horas e muita coisa para fazer. Mas isso não foi desculpa para ela não fazer um culto. O culto doméstico, ela priorizava isso. E ela ainda fazia 2 vezes por dia, né? De manhã e de noite. Ela priorizava isso daí. Então, irmãs, quando nós priorizamos alguma coisa na nossa vida, aquilo, nós conseguiremos tempo para aquilo. Irmãs, olhe para a vida dela. Nós sabemos que John Wesley se tornou aí um grande homem, Charles Wesley e os outros filhos de Susana.
Mas isso porque eles tiveram uma mãe que se importaram com eles. Se importaram com a vida espiritual deles. Se importou em transmitir valores para essas crianças, em transmitir conhecimento da palavra de Deus, porque primeiro ela desejava isso para a vida dela. Deseje isso para a sua vida, minhas irmãs. Vamos priorizar o crescimento espiritual, a maturidade. É claro que isso só vai ser adquirido com o tempo, mas com o tempo investido na palavra, com o tempo de oração, e sem dúvida você será bênção para a sua família, para os seus filhos. Não despreze o lar, não despreze a criação do seu filho. Não pense, mas seria tão bom se eu fosse igual fulana, que trabalha, que faz isso. Irmãs, Deus te deu a bênção do lar. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas essa edificação é através do temor ao Senhor. Deus tem isso para as nossas vidas. A vida de Susana, uma bênção. A gente se anima a ouvir a história dela e a gente deseja seguir o seu exemplo. Então, siga o exemplo dessa irmã que tinha fidelidade ao Senhor e dedicou a sua vida ao Senhor. E isso abençoou a sua família, o seu lar, e a nossa sociedade foi impactada com uma mulher fiel dentro de casa que priorizou o Senhor e investiu na vida dos seus filhos. Que você, minha irmã, possa olhar para os seus filhos como um ministério de investimento para que esse menino, para que essa menina se torne um homem, uma mulher valoroso na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter animado você a ver a beleza do lar e o ministério que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, ou os netos, ou os sobrinhos que Deus te deu, que você possa encará-los como um ministério para abençoar a vida deles e Deus fazer maravilhas em sua família. Essa era a palavra de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe e até semana que vem.